Alô, meus amigos e minhas amigas, um grande abraço. Muito legal ter esse espaço que a gente tem, né, em redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, que também são espaços que têm que ser muito valorizados. Afinal de contas, a gente pode também se manifestar por aqui, né? Ainda bem. Pois é, e eu quero usar esse espaço aqui para falar da minha área, bastante sobre aquilo que está inserido na minha área, né? Que é o futebol, o esporte de maneira geral, mas de forma muito especial o futebol. Não é que eu falo só sobre futebol, né? É que o meu envolvimento com o futebol profissional é muito grande, mas também já estive muito envolvido ao longo da minha carreira no futebol amador. E agora a gente tem também essa condição legal de falar de futsal aqui em Criciúma, né? Com um time que joga o Campeonato Brasileiro. Mas eu quero usar também esse espaço, não só para falar de esporte, né? Falar de outras coisas também. Tem tanta coisa para a gente falar, tem muita coisa boa, mas também tem coisa ruim, e é preciso que a gente fale, né? Mas vou começar falando aqui de futsal, porque a gente tem a satisfação de ter hoje uma equipe em Criciúma que joga o Campeonato Brasileiro de Futsal. Eu estive narrando no sábado passado a estreia da Associação Criciúma Futsal, ACF, no Campeonato Brasileiro de Futsal. Estive narrando o jogo pela Rádio Cidade em Dia, lá no Ginásio Municipal de Esportes Irmão Valmir Antônio Orsi. O jogo com um bom público, pode e deve ser melhor, né? Esta é a realidade. Pode ser melhor. Tinha um bom público, mas tenho certeza que vai melhorar, que teremos mais gente no Ginásio Municipal de Esportes Irmão Valmir Antônio Orsi nos próximos jogos da ACF. A estreia foi contra o América de Natal, com a vitória do time criciumense pelo placar de 5-2 contra o América de Natal. O América é um time mais cascudo, mais experiente, o time da Associação Criciúma Futsal, do técnico Alexandre Verdieri, um time mais jovem, né? Nós temos vários jogadores formados na base, categoria sub-20, subiram agora, né, para o profissional. Mas uma grande vitória, alguns momentos um pouco difíceis, né? Mas, de qualquer maneira, a ACF foi superior e acabou vencendo pelo placar de 5-2 a equipe do América de Natal. Tivemos um bom público, sim, mas esse público vai melhorar porque é uma experiência nova, é a primeira vez que eu vejo um time de Criciúma jogar um campeonato brasileiro. Um campeonato que tem fortíssimas equipes, né? Será certamente um campeonato muito difícil, mas eu tenho muita confiança no projeto da Associação Criciúma Futsal, porque não nasceu hoje, ontem, não está nascendo agora. É um projeto que tem algum tempo, a gente pode considerar um projeto novo, mas não nasceu agora, né? Mas veio muito consistente. É um projeto consistente, é uma associação muito bem composta, com dirigentes muito sérios, com pessoas muito sérias, tanto é que está recebendo o aval da cidade e da região. A cidade, principalmente, está dando total aval. A gente tem visto aí bons parceiros, patrocinadores que estão juntos com a Associação Criciúma Futsal. Isso é importante, e cada vez mais estão chegando outros parceiros para reforçar ainda mais o projeto. E esse passo dado agora é importante. Nós tivemos no estadual do ano passado, quando a ACF passou a fazer parte da Liga Ouro, que é a divisão de elite do futsal catarinense, uma campanha acima do esperado, né, gente? Quase que a ACF vai para a final. Fez uma semifinal equilibradíssima e faltou pouco para estar na final, muito pouco, né? Para estar na final da Liga Ouro no ano passado. E faz um bom campeonato este ano, uma bela Liga Ouro até agora, fazendo uma boa campanha. O único resultado que destoou do projeto do clube, da associação, foi a derrota em casa na estreia para a Concórdia, que é um adversário que normalmente a ACF bate. Mas, de qualquer maneira, um adversário forte também, e que, aliás, também está no Campeonato Brasileiro, será adversário da ACF no Campeonato Brasileiro de Futsal Concórdia. Mas faz uma boa campanha na Liga Ouro, mais uma vez, a Associação Criciúma Futsal. Parabéns ao Márcio, o presidente, e ao Alexandre Verdieri, que é o técnico da Associação Criciúma Futsal. E também parabéns aos jogadores. É um time jovem, mas de uma condição física muito boa,
é um grupo bastante unido e que certamente vai dar muito trabalho a todos os adversários que que enfrentarem a equipe da Associação Criciúma Futsal neste ano de 2025, ano de estreia da Associação Criciúma Futsal no Campeonato Brasileiro. Interessante e bacana, gente, que os 4 primeiros jogos da ACF, Associação Criciúma Futsal no Campeonato Brasileiro de Futsal, serão em casa. O primeiro já foi, né? Foi o jogo contra o América de Natal, vitória da ACF pelo placar de 5-2. Agora, na semana que vem, o adversário será a equipe do Apodi, também do Rio Grande do Norte, que eu até falei equivocadamente anteriormente, na Rádio Cidade em Dia, que o Apodi seria o campeão do ano passado, na primeira edição do Campeonato Brasileiro, mas não, foi vice-campeão, né? O Fortaleza foi o campeão da primeira edição do Campeonato Brasileiro de Futsal. Então o Apodi será o segundo adversário, agora dia 20, né? Também no Ginásio Municipal de Esportes Irmão Valmir Antônio Orsi. O terceiro jogo será contra o Concorde em casa, e o outro agora eu não tenho a definição ainda, ou não tenho essa informação, mas enfim, os 4 primeiros jogos da Associação Criciúma Futsal no Campeonato Brasileiro dentro de casa, em Criciúma, tá? Depois, claro, terão jogos fora, tem viagens desgastantes e tudo mais, mas quem entra num Campeonato Brasileiro tem que saber que essa condição existe, né? De viagens desgastantes e longas, afinal de contas é um campeonato nacional. Então, parabéns à CF por essa investida, né? Muita gente falava em Liga Nacional, Liga Nacional, Liga Nacional, que é um campeonato caríssimo para entrar, tem que pagar uma grana altíssima. Não é diferente ou nem tão diferente no brasileiro, porque também tem o seu custo, né? Não é um campeonato barato, é preciso que a CF tenha patrocinadores importantes para cobrir toda essa despesa que tem para jogar um campeonato brasileiro. Mas é um projeto consistente, audacioso, de gente que pensa lá na frente e com audácia e com muita coragem, como acontece com esse projeto tão legal da Associação Criciúma Futsal, a nossa ACF. Bom, vamos aguardar. Dia 20 agora tem mais um jogo. E aí vamos torcer para que seja de vitória também contra o Apodi, mais um adversário do Rio Grande do Norte. E tem uma campanha de captação de sócios, né? Quem quiser se associar paga um valor X, é um valor único, paga para assistir todos os jogos o ano inteiro, tanto do Campeonato Brasileiro de Futsal quanto da Liga Ouro de Futsal. Então, se associe à Associação Criciúma Futsal. É fácil, vai lá no Instagram, Associação Criciúma Futsal, tem lá, explica como é, tem uma modalidade um pouco mais barata, que é menos de R$100, é uma taxa única para ver todos os jogos do ano todo, e tem uma outra que é um valor mais elevado, mas com direito a uma camisa personalizada que o torcedor sócio vai poder usar nos jogos da Associação Criciúma Futsal no Campeonato Brasileiro e também na Liga Ouro Elite do Futsal de Santa Catarina. Vamos lá, gente. O futebol amador, eu estive conversando com a Mauri Madeira, que é o vice-presidente da Liga Atlética da Região Mineira, definidos aí por enquanto, 9 equipes, podem ser 10, né? 9 equipes para participar do campeonato regional da Larga Liga Atlética da Região Mineira. Isso é um campeonato de uma história espetacular, né? E de muita tradição. E já está definida a data de início do campeonato. E por enquanto 9 equipes. Por enquanto por quê? Porque o Metropol tem o desejo de jogar o campeonato regional da Larga esse ano, mas está precisando de parceiros, patrocinadores para poder disputar numa condição bacana, à altura da sua tradição no Regional do Alarme. Nós sabemos muito bem que o Campeonato Regional do Alarme, que o nosso futebol amador, aliás, aqui da região, é caro. A gente vê isso. Tem times aí que gastam, como me disse o Madeirinha, R$15 mil por jogo. Ou seja, gastam mais que times que disputam uma terceira divisão em Santa Catarina, talvez até uma segunda divisão, de profissionais. Mas é um grande campeonato, né? A gente está vendo agora na Copa Sul, estão decidindo o título 7 de setembro de Braço do Norte e o Içara Futebol Clube. Tivemos já o primeiro jogo lá em Braço do Norte, 1-1, e agora neste sábado a grande final será em Içara, no módulo esportivo de Içara. Eles gastam muito, né?
As equipes que jogam futebol amador aqui da região gastam bastante, né? E será assim no Regional da Alarme. Eu espero que o Metropol tenha o apoio necessário, consiga os patrocinadores, os parceiros necessários, porque o Metropol é uma marca que é conhecida no Brasil inteiro, o Metropol. Nos bons tempos do Metropol de futebol profissional, que batia em todo mundo aí pelo Brasil, né? Então, claro que a gente está falando de futebol amador, mas é interessante, meus amigos e minhas amigas, que o Metropol jogue o Campeonato Regional da Alarme, e eu vou torcer muito para que isso aconteça. Bom, falei aqui do futsal e do futebol amador, e agora eu quero falar do Criciúma. O Criciúma joga domingo no estádio Rei Pelé, na linda Maceió. Vou estar lá em Maceió para narrar o jogo no microfone da Rádio Cidade em Dia, no domingo. E precisa ganhar, né, gente? Porque o Criciúma vem numa campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro da Série B, um campeonato que nós entendemos desde o início que seria o campeonato para o Criciúma subir, voltar para a Série A, jogou ano passado e caiu para B, perdeu com isso no mínimo uns 50 milhões, né? Coisas que aconteceram e que atrapalharam, que não foram feitas, enfim, não deu certo, né? Agora o Criciúma está na Série B e a gente entendia desde o início, antes de começar o campeonato, que seria o campeonato para o Criciúma brigar para subir, porque não tem nenhum grandão de peso pesado aí nesta Série A, a não ser o Atlético Paranaense, que é um dos grandes do futebol brasileiro, mas está numa pindaíba danada e não vem fazendo um bom campeonato, né? O que o Criciúma tem que fazer é se arrumar e buscar vitórias. E para colocar uma situação de mais otimismo para o torcedor, de mais confiança para nós da imprensa e para o próprio elenco, o certo, o correto seria buscar uma vitória contra o CRB lá em Maceió domingo. O time vem de uma derrota lá em Chapecó, jogando muito mal e precisa se recuperar, precisa conseguir uma vitória, né? Porque, claro, eu falei em jogo fora de casa, perdeu para Chapecoense e depois em casa no jogo que era para se recuperar, acabou apenas empatando com o time do Volta Redonda, que convenhamos, né? Existe uma diferença daqui para a Lua entre Volta Redonda e Criciúma. Então, perdeu lá em Chapecó, aí empatou aqui com o Volta Redonda dentro de casa. Ah, mas tem condições de ganhar do CRB? Eu acho que tem, eu não vejo nada de tão fabuloso, fantástico, excepcional no time do CRB, não. E até o Criciúma acho que tem um retrospecto favorável nos jogos contra o CRB. É fora de casa, claro, o CRB faz uma campanha superior ao Criciúma, mas é hora de mostrar a cara do Tigre, né? E aí, com a palavra está o novo técnico Eduardo Batista, que estreou contra o Volta Redonda. Não dá para cobrar nada dele do primeiro jogo, porque ele chegou na quarta-feira e logo depois já teve o jogo, né? Então não dá para cobrar do técnico Eduardo Batista o primeiro jogo. Agora, para este segundo jogo, já contra o CRB, a gente já espera que o dedo do técnico esteja evidente no jogo contra o CRB lá em Maceió. Jogo difícil? É. Mas o Criciúma é o Criciúma, com a sua camisa, com a sua tradição. E eu, sinceramente, eu vejo o Criciúma com bons jogadores. É falta de acertar alguma coisa, especialmente no meio de campo. A defesa do Criciúma não é uma defesa ruim. Então, eu acho que já começou a dar uma arrumada, não levou gol contra o Volta Redonda, não sofreu gol. Mas tem que mudar alguma coisa. Ah, o pessoal diz, é o ataque que não faz gols, mas a bola chega lá com qualidade para que os atacantes façam gols. Eu acho que o grande problema do Criciúma, o maior problema é no meio de campo. Está na hora de definir uma situação de mais cuidado no meio de campo, para não estourar lá atrás na defesa, e também numa condição de ter jogadores que façam as jogadas necessárias para que os atacantes tenham condições de chegar à frente e fazer gols. A bola chegar com qualidade. Então, o Gui Lobo fez uma ótima partida lá em Chapecó contra a Chapecoense, eu acho que deve ganhar uma oportunidade. E aí, vamos ver. Eu prefiro que tenha 4 jogadores no meio e 2 atacantes apenas. Mas quem resolve isso é o técnico Eduardo Batista. Será que ele vai jogar com 3 zagueiros ou com 2? O Luciano Castan está suspenso pelo 3º cartão amarelo e não jogará lá em Maceió no domingo contra o CRB. E aí não sei se ele vai botar mais um zagueiro, continuar com 3 zagueiros, né? Colocar o substituto do Castan e continuar jogando com 3 zagueiros, ou vai com 2. Vamos ver. Eu creio que ele vai com 3 zagueiros. Mas é isso, gente. Um abraço. Fechamos por aqui hoje. Até mais. Fiquem com Deus. Que Ele nos abençoe e até mais.